Esse ciclo do Bitcoin foi marcado pela entrada do institucional. Muita gente questiona, inclusive tem 2 lados aí questionando se esse ciclo vai ser realmente igual, marcado, né, ali por aqueles 4 anos de ciclo do Bitcoin, traçado pelas mesmas características, ou essa entrada do institucional vai ter uma influência direta na forma que o ciclo acontece, e daqui para frente a gente vai ver o ciclo acontecendo de uma forma diferente. A Glassnode acredita que não mudou nada. Apesar da entrada do institucional, vamos continuar tendo as mesmas características dos ciclos anteriores. E quais são essas características principais, né? Além dos 4 anos, do halving, todo mundo já sabe, a gente tem características também no final dos ciclos, que é principalmente a alt-season, que é a tão esperada temporada das altcoins, aquele momento de euforia onde todo mundo está ali louco para ter lucros exorbitantes e muito do capital migra do Bitcoin em direção às altcoins e a gente vê altas valorizações ali nesse setor das criptomoedas. Porém, isso é um grande indício de final de ciclo. Isso só acontece no finalzinho do ciclo. Ou seja, isso não é só uma característica de final de ciclo, é de exaustão do ciclo e de realmente a festa está acabando. Um grande indício que a festa está acabando. Então, vamos ler aqui uma reportagem sobre isso que eu achei aqui. A Glassnode trouxe dados bem interessantes para a gente dar uma olhada aqui. Tem fatores aí, né, que realmente podem estar indicando que os ciclos vão se repetir, vão continuar se repetindo, apesar de a entrada dos institucionais. Ciclo do Bitcoin pode não estar morto, segundo a Glassnode. A atual ação do preço do Bitcoin ecoa padrões anteriores e ainda parece seguir seu típico ciclo de 4 anos, afirmou a Glassnode. Realmente, as características dos ciclos, na minha visão, parecem que não vão mudar, mas acredito também que sim vai ter uma influência dos institucionais em que sentido? No tamanho e na amplitude das correções, principalmente do Bitcoin. Acredito que com as instituições abraçando a causa do Bitcoin, realmente não vamos ter as correções tão amplas como a gente já viu de 50%, por exemplo. Acredito que isso não vai acontecer tão fácil, porque não é mais só um botão a ser clicado para cair tudo, e sim alguns botões bem gordos aí em orquestra. Em orquestra. Não duvidaria disso acontecer? Não, mas eu acho mais difícil disso acontecer agora com a entrada das instituições nas grandes correções. Porém, a questão da euforia e das altcoins marcar o final do ciclo, eu acredito que isso vai acontecer, porque isso é um traço de nós seres humanos. Isso acontece principalmente pelo FOMO. As pessoas que estão ali com medo de ficar para trás, atraídas pela sempre grande valorização do Bitcoin, o Bitcoin dispara sozinho primeiro, as pessoas vão atrás do Bitcoin, quero saber o que é isso, criptomoedas, vem que o Bitcoin já se valorizou bastante, aí fala, olha para as criptomoedas, para as altcoins e fala, não é verdade, então já que o Bitcoin foi sozinho, as altcoins não foram ainda, eu vou agora entrar nas altcoins. E normalmente são pessoas que não têm muito conhecimento, estão conhecendo agora o mercado e são atraídas por esse FOMO do Bitcoin e acabam sendo direcionadas para as altcoins. E realmente sempre acontece de uma forma bem peculiar também. O dinheiro primeiro vai ser transferido do Bitcoin para o Ethereum e moedas mais fortes, Solana e outras moedas mais fortes, para depois irem para as moedas mais memes, moedas mais fracas que não têm valor. E aí sim, isso é um traço do finalzinho, do final do ciclo. Vamos voltar aqui para a reportagem. A recente ação do preço do Bitcoin pode ainda estar acompanhando seu histórico ciclo de halving de 4 anos, apesar de algumas previsões de mercado sugerirem que o aumento do interesse institucional romperá esse padrão, de acordo com a empresa de análise on-chain Glassnode. E convenhamos, entrou uma instituição, entrou,
Mas olha o tanto de instituições que ainda tem pelo mundo afora, que ainda podem adotar o Bitcoin, e é isso, meu amigo, aí realmente eu acredito que a gente vai ver o ciclo mudar. Para mim, é inevitável, se a gente for estudar profundamente sobre os ciclos de uma forma geral, a gente vai ver que existem sim características diferentes entre ciclos. Então o Bitcoin pode sim ter características de ciclo de 4 em 4 anos, mas eu acredito que o Bitcoin, quando for ficando mais velho, vai se deparar com ciclos e características de ciclos mais longos, de 40 anos, 80 anos, ou não sei quanto tempo. De uma perspectiva, deixa eu ver isso aqui, de uma perspectiva clínica, a ação do preço do Bitcoin também recua padrões anteriores, disse a Glassnode em relatório de mercado. Bitcoin mostra sinais de enfraquecimento. Olha aí, isso aí que é a parte importante aqui da reportagem. A Glassnode afirmou que vários fatores sugerem que um ciclo do Bitcoin pode estar mais avançado do que o mercado supõe. E esse aí é um indício, né, na minha visão, que a Oxygen está prestes a começar. A realização de lucros entre holdings de longo prazo, esse é outro ponto bastante interessante e muito importante também. Ou seja, a galera que está acumulando Bitcoin há mais de 150 dias começou a se desfazer. Longo prazo, 150 dias é complicado, né? Eu sei que, pô, quando fala holder de longo prazo, a minha cabeça é 2, 3 anos para cima. Agora é comparável com as frases eufóricas passadas, com as fases eufóricas passadas, reforçando a impressão de um mercado em estágio tardio do ciclo, ou seja, é isso mesmo, FOMO, medo de ficar para trás do mercado, de ficar de fora do mercado, faz com que as pessoas agora comecem a entrar em que momento? No momento que os acumuladores de Bitcoin de mais tempo estão se desfazendo, entregando essas posições para essa sardinha que está chegando agora no mercado. E a gente vai dar uma olhada nesses dados aqui, viu, galera? Vamos conferir isso aí para ver se é verdade mesmo. Aqui não tem não, isso aqui é outro gráfico do preço mesmo do Bitcoin, mas a gente vai dar uma olhada no gráfico para a gente entender como é que tá, que comparação, que relação tem isso aqui. A Gazode também apontou para o enfraquecimento da demanda com os fluxos do capital de Bitcoin mostrando sinais de fadiga. E os ETFs de spot de Bitcoin registraram saídas de cerca de 975 milhões nos últimos 4 dias de negociação, de acordo com a Farside Investors. 975 milhões de doletas saindo fora do mercado. Não, é uma grande quantidade, é sim, mas é uma grande quantidade. É só indício, né, que tem essa movimentação acontecendo, né, pode ser só um sinal de início de saída, né, ou seja, daqui a pouco a gente pode ver mais notícias de mais saídas grandes como essa. Desde que o Bitcoin atingiu uma nova máxima de 124.128 em 14 de agosto, o ativo caiu 8,3%, que foi até mais um pouquinho, acho que chegou até 10%, pelo menos no futuros coin ele foi 10%. Para que, para 113.914. No momento da sua atual publicação, no momento que ele fez isso aqui, eu não sei se... só olhando no gráfico ali para ter noção de exatamente quando foi feita a reportagem, quanto é que o gráfico estava, se caiu mais ou não. Mas recuperou rápido depois que Jerome Powell abriu a boca, dizendo que está otimista. Pode ser que em setembro baixe os juros. Glassnode afirmou que a queda da demanda empurrou os traders para apostas mais arriscadas. Aí que está o tchan da parada. Eles acreditam que essa queda já começou a empurrar a demanda de traders e apostas mais arriscadas na volatilidade. O que seria isso? As altcoins. Esse apetite desacelerado coincidiu com o aumento nas posições especulativas com o Open Interest em altcoin. A Open Interest é o número de contratos, né, que tem ali nas altcoins. A gente teve um aumento na quantidade de contratos nas altcoins. Das altcoins mais importantes, principalmente ali a Ethereum, que a gente sabe que está absorvendo de uma forma muito forte, né, muito significativa esse início de alt-season, o que é, mais uma vez, repito, normal e tradicional de um começo de alt-season. Importante atingindo brevemente um recorde de 60 bilhões antes de corrigir para uma queda de 2,5 bilhões, afirmou. Ou seja, para quem teve um recorde atingindo 60 bilhões, né, uma queda, já perder 2,5 bilhões, não é lá tanta coisa. A quedinha é uma movimentação natural, né? Sobe, corrige muito pouco, devolveu forte um pouquinho mesmo. Mas a volatilidade normal desse mercado.
Ou seja, resumindo, já se nota que tem muita grana saindo do Bitcoin em direção às altcoins. Contratos encerrados, ou seja, pessoas que estão comprando a longo prazo Bitcoin há mais de 155 dias, também estão fazendo pico e topo de venda do Bitcoin, e muito capital migrando para as altcoins, dominância segue caindo, tem margem ainda para cair. Fiz um vídeo falando sobre isso, só procurar aqui no final, vou deixar os cards aqui para vocês olharem essa análise também. Mas é isso, essa Alt-Season está aparentemente começando, os dados estão indicando isso para a gente. E vamos lá, definição de Alt-Season, para quem não sabe, não entende o que é Alt-Season. As altcoins desempenham um papel fundamental no final do ciclo. Alt-Season, temporada das altcoins, o final de um ciclo de alta do Bitcoin é frequentemente marcado pela Alt-Season, ou seja, quando chega a temporada das altcoins, isso marca final do ciclo, ou seja, o final da festa. Por isso que eu falei, quem chega agora animado no FOMO é quem? A sardinhada. E a sardinhada faz o quê? Compra atrasado, toma na cara e não sabe vender, não sabe comprar, fica preso, faz até lucro, fica feliz pra caralho, por isso até que depois volta. Quem compra no começo fica preso, ou vai ver o lucro acontecer, depois não sabe a hora de realizar, corrige pra caralho, perde todo o lucro, mas aí fica com a pulguinha atrás da orelha, caralho, viu aquele lucro acontecer, então deve ser, é possível, é possível. E aí volta na próxima temporada com mais estudo e mais bagagem. Normalmente é isso que acontece com todo mundo. Vamos aqui agora para os dados da Glassnode. Aqui na reportagem lá, que eles estavam se referindo naquele artigo, foi em cima desse artigo aqui da Glassnode original aqui, né? Então a gente está vendo os dados que eles estavam falando para a gente. Então, os holders de longo prazo estão aqui vendendo cada vez mais, as porcentagem de venda do Bitcoin, de quem tem a longo prazo, está aumentando nessa zona que a gente fez aqui. Esse topo que a gente gerou aqui, gerou também um topo de pessoas que estão se desfazendo das suas posições de Bitcoin. Mais um ponto, um dado que a gente precisa estar atento também. E aqui outra representação gráfica para a gente ver também as realizações, os picos de realizações, quando aconteceram. Aqui é a linha preta, né, o preço do Bitcoin, e você pode reparar que quando a gente teve esses picos de realização de captação de realização de lucro, isso aqui é realização de lucro, galera, isso aqui é realização de lucro. Então quando chegou no topo aqui, ó, realização de lucro, o preço faz o quê? Lateraliza pra caramba, deve estar comprando muito, mas um pouco aqui sobe de novo. Ó, realizaram esse topo, deixaram o preço corrigir, compraram mais aqui, sobe, realiza, topo, preço corrige. Mais uma vez, topo histórico, pico também de realização, e se espera, né, pela histórica aqui, pelo menos uma lateralização aqui dentro dessa zona. Então, é isso. Atenção, Bitcoin pode lateralizar com a dominância caindo e a gente vê as altcoins agora reinando, tomando conta do mercado, galera. Então, realmente, é uma hora que todo mundo está esperando, pelo menos a galera que está aí presa em altcoins da temporada passada ou de outras movimentações que ainda não viu as altcoins dispararem, a gente ainda pode ver. Claro que tem o risco da quantidade de altcoins que a gente tem em jogo nessa temporada, né? A quantidade mais do que quadriplicou. Então, vamos lá, tem um pouco de paciência. Acredito que as altcoins mais fortes, mais confiáveis de início vão ter um papel, vão desempenhar mais rapidamente, né, nesse início de ciclo. E depois a gente vai ver as meme coins também surgindo e o cara de papagaiada. Assim é o que acontece nos ciclos. Então, se a Glassnode acredita que isso vai acontecer, eu também acredito que isso pode acontecer de novo, exatamente igual, porque é sobre seres humanos que estão por detrás dessas movimentações, sobre medo de ficar para trás, ganância e outros sentimentos mais. O que é que você acredita? Esse ciclo mudou? Não vamos ter mais Alt-Season? Ou será que está começando realmente Alt-Season? Deixa aqui seu comentário. Se você não me segue, não está inscrito, porra, escreva aqui agora, deixe seu joinha para você não perder. Pode ser que você não veja mais o YouTube te oferecendo esse vídeo. E aqui também vou deixar meus links aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Tem sala de análise com notícias que um robô capta as melhores notícias e manda para gente lá. Então,
curso completo do Meet, só dá uma futucada aqui embaixo e achar o que é mais interessante para você. Tamo junto, até o próximo vídeo e um abraço.